Segunda leitura da Parashá de Vaishlach. Yaakov dormiu, pernoitou naquela noite ali, e ele pegou do que estava na mão dele uma oferenda para Esaú, seu irmão. O que quer dizer o que vem na mão dele? O que está na posse dele. Carta coração miador, pegou a terra da mão dele, tirei da posse dele. O Midrash fala, o que quer dizer da mão? Algo que se pega na mão, pedras preciosas e pérolas que a pessoa amarra e carrega na mão. Outra explicação, o que quer dizer da mão? Quer dizer de algo que é do comum, que não é sagrado, que ele já tirou o dízimo, como ele falou, a ser sinular. Primeiro ele tirou o dízimo e depois mandou um presente para Esaú. Qual era o tamanho desse presente que Yaakov mandou? Não era nada pequeno, 200 cabras com 20 bodes e 200 ovelhas com 20 carneiros. Por que essa proporção? 200 cabras precisam de 20 bodes, assim por diante. É a conta da relação, da proporção da necessidade de machos para fêmeas nos animais para poder acasalarem. No Bereshit Rabbah, ele estuda daqui em relação ao prazo correto pela Torá da frequência da relação marital. As pessoas que elas estão passeando, que elas não têm nenhum trabalho, elas devem fazer todo dia. Os trabalhadores comuns, 2 vezes por semana, ou a pessoa que trabalha com o burro uma vez na semana, a pessoa que leva pessoas no camelo, então uma vez por mês, Sapanim, quem viaja de navio, que era uma longa viagem, uma vez a cada 6 meses. Diz Urashi, eu não sei explicar exatamente por que eles aprendem desses animais essa conta exata, mas eu acho que eles estão querendo fazer o seguinte, que a obrigação do prazo pela Torá da relação marital não é igual para toda pessoa, é sim pelo seu trabalho. Assim como a gente encontra aqui que para cada bode tinha equivalente 10 cabras, e assim também para cada carneiro tinha equivalente 10 ovelhas, porque eles não estão trabalhando. Né? O bode, o carneiro, eles não são animais que são usados para arado, etc. Então eles vão ter mais relação e vão engravidar 10 fêmeas. Já o animal, do momento que ela engravidou, ela não aceita mais o macho. E os bois que trabalham, que aram o campo, etc., então ele só entregou para cada macho 4 fêmeas. Para o burro que anda distante, só 2 fêmeas. E para o camelo, que andam mais ainda, então uma fêmea para cada macho. Gmalim menikot, camelas, no caso, que estão amamentando com os seus filhos, 30, vamos explicar o que quer dizer isso, e vacas, 40 com 10 bois, e mulas, 20 com 10 burros. Gmalim menikot shloshim benem, o que seriam isso? Seria 30 camelas e mais os filhos. Essa é a explicação pelo Midrash. Bneem quer dizer Banaem, quem constrói elas, ou seja, o macho pela fêmea, ou seja, 30 e também a mesma coisa de mais 30 camelos. Por que usa essa linguagem? Já que ele é discreto na relação, então a Torá não expressa claro sobre o macho do camelo. Ayarim são burros machos. Tem uma discussão aqui nos explicadores se 30 era o número total de camelos e camelas ou 30 camelos e 30 camelas. E ele colocou na mão dos seus servos rebanhos separadamente e disse para os seus servos, passem perante mim e coloquem um espaço entre um rebanho e outro, ou seja, dá um espaço, né, para poder ficar impressionante o presente chegando na mão de Esaú. É de elevador, cada rebanho separado, ou seja, cada espécie separadamente, desses que a gente falou, 200 tanto, 200 e tal, separado. E também separem também um caminho de um dia ou menos que eu vou atrás de vocês. E entre um e outro também tem que ser o tamanho de der para avistar. Ou seja, tudo isso é para satisfazer o olho daquele rachá, né, e assustá-lo, espantá-lo de tanto presente. Ele está recebendo aqui a primeira leva de presente, ele já consegue avistar a segunda. Quando chega a segunda leva, ele já está avistando a terceira e assim por diante. E Yaakov ordenou o primeiro dizendo o seguinte, quando você encontrar com você Esaú, meu irmão, ele vai te perguntar de quem é você, para onde você está indo, de onde são os animais, Lemia está para quem, ou seja, de quem você é, quem está te ordenando, com a tradução de manata, e para quem são esses animais, de quem são, ou para quem eles estão sendo, qual o remetente, lame do início da palavra igual de, né? O lemi, ele seria shelmi, para de quem é. Rola sheletaroe lihu, tudo que você está vendo para mim ou seja, é meu. Lashem aresma, para Hashem é a terra, ou seja, de Hashem é a terra. Então você deve responder o seguinte para Esaú quando ele te perguntar isso. É do teu servo Yaakov, uma oferenda que está sendo enviada para o patrão, meu patrão Esaú, e eles também estão vindo atrás de nós para se encontrar com você. Sobre a primeira pergunta de quem é, primeiro responde que é de Yaakov, e sobre a segunda pergunta para quem está sendo enviado, você responde que é para você. Você está perguntando de quem? Para o teu servo Yaakov. E para quem é? Para você, para o meu patrão Esaú.
e eis que ele, quem é ele, Yaakov também está vindo. E assim ele ordenou também o segundo, também o terceiro, e todas as pessoas que estavam andando atrás desses rebanhos, falem isso quando vocês encontrarem o Esav. E vocês vão falar também, o teu servo Yaakov está atrás de nós, porque ele falou, eu vou limpar a face, eu vou tentar limpar a barra com essa oferenda que está sendo indo perante mim, e depois eu vou ver a face, quem sabe assim ele vai aceitar minha face, ele vai ter amizade com Yaakov. A capará panav, anular a sua irritação, a palavra capará tem a ver com limpar. Rupar britchem itmavet loturli capará. A palavra capará, sempre em linguagem de pecado, próximo de pecado, está querendo dizer limpar e tirar a sujeira. Em linguagem aramaica também, rapar yadei, lavou as suas mãos, limpou as suas mãos. A mesma coisa, os utensílios que é usado para jogar o sangue é chamado keporei zahav, porque o Cohen limpava a mão do sangue na borda daquele pote que era usado para jogar o sangue. E passou a oferenda perante ele, e ele dormiu naquela noite no acampamento. Alpanav, sobre a sua face, como pera na frente dele. Como a gente encontra outros psukim, alpanai quer dizer na frente. Outra explicação quer dizer alpanav, sobre a sua face. Não só Esav estava irritado, Yaakov estava irritado de precisar também fazer isso tudo. Ele levantou naquela noite, ele pegou suas 2 esposas, 2 servas, seus 11 filhos e passou o Mavar Yabok, a passagem de Yabok. 11 filhos, mas cadê a Diná? Ele tinha uma filha. Yaakov pegou a Diná, colocou numa caixa e trancou-o na frente dela, para que Esav não coloque os olhos sobre ela. E por isso Yaakov foi castigado, porque ele impediu ela do seu irmão, e quem sabe ela ia fazer Esav fazer techuvá e melhorar. No final acabou caindo na mão de Shem, ela acabou sendo pega à força por Shem. Interessantíssimo isso aqui. Esav tinha uma mãe, Tzadek, uma mulher ótima, Rivka. Esav tinha um irmão, Yaakov, tinha um pai, Yitzhak. Nada tinha resolvido para ele ficar bem. Mas se ele tivesse uma esposa, Diná, quem sabe ele ia melhorar, ela tinha essa força. Yabok, o nome do rio. Vaikarem pegou eles e passou o rio e passou tudo que ele tinha. Ou seja, ele ficou como ponte, levando as pessoas de um lado do rio para o outro. Tudo que ele tinha, os animais, objetos, ou seja, ele se fez como se fosse a pessoa da ponte, pegando aqui e colocava ali. E ficou só Yaakov sozinho daquele outro lado, e se atracou um homem com ele até o amanhecer. Por que ficou só Yaakov? Ele esqueceu pequenos potes e voltou para pegar. A Gemara aprende que o tzadik, ele cuida da sua propriedade, já que ele não rouba, já que ele trabalha para conseguir o que ele tem, ele cuida até de um pequeno pote. Espiritualmente, o pequeno pote quer dizer aquela última coisa que a gente precisa fazer, as faíscas divinas que a gente precisa refinar. Se atracou um homem. O Menachem, que é o explicador, Ben Sruk, ele explica que a palavra vaiavek seria vaitaper, linguagem de areia. Por quê? Quando as pessoas estão brigando na areia, então acabam levantando o pó, levantando a poeira. E, diz Urashi, eu entendo que a palavra vaiavek tem a ver com se amarrar. Na linguagem aramaica, bata de aviku bei avik lemiva, que é a linguagem de fazer um nó, fazer um laço, porque as pessoas, quando elas estão querendo destruir o outro, derrubar o outro, o que ela faz? É interessante, né? Ela se aproxima para poder derrubar. Ela abraça e prende, amarra com seus braços para derrubar a pessoa. Os sábios explicam quem era esse homem, era o anjo, o ministro de Esav. E quando esse anjo viu que ele não tinha possibilidade contra ele, não ia conseguir ganhar, então ele tocou no kafererô, na parte arredondada da sua coxa, e deslocou a coxa de Yaakov, essa parte arredondada, nisso que ele estava atracado com ele. O que seria a parte arredondada da coxa? O osso da coxa que está encaixada no quadril é chamado de kaf, porque a carne que está sobre ela é como se fosse uma kaf, como se fosse uma colher, uma parte arredondada, como se fosse uma colher de um prato, de uma panela. Vateca, ela saiu do local onde ela estava presa, como penteká na shemer, linguagem de tirar, ou na linguagem da Mishnah, lekakeh betatan, tirar os ovos, etc. E ele disse, me manda, o anjo falou para Yaakov, me deixa embora, porque já amanheceu. E Yaakov falou, não vou te deixar até você me abençoar, somente se você me abençoar. O que tem a ver que já amanheceu? E como ele era um anjo que te fazia um cântico perante Deus durante o dia, ele tinha que fazer esse cântico. Yaakov fala, eu só vou te liberar se você me abençoar, ou seja, se você concordar com as brachot que meu pai deu, que Esav estava questionando elas. E disse para ele o anjo, qual o teu nome? Ele disse, Yaakov. E o anjo avisa que Hashem vai mudar o nome dele. Não Yaakov será chamado mais teu nome, somente Israel. Porque Israel quer dizer de Sarita, você dominou, você teve poder com anjos e com pessoas e você conseguiu ganhar. Lo Yaakov,
não será mais falado Yaakov, porque a palavra Yaakov tem a ver com calcanhar, com okvá, tem a ver com malandragem, com um jeitinho. Então Abraham não vai ser para você só pelo jeitinho, e sim com srará, com domínio, reveladamente, não só pelo calcanhar, não só pelo lado mais escuro, vamos chamar assim. E no final, Kadosh Baruch Hu vai revelar para você em Beit El, ele vai trocar o seu nome, lá ele vai te abençoar, e eu vou estar lá e vou concordar sobre isso. Por isso está escrito que ele falou, dominou o anjo e chorou e suplicou. Como assim? O anjo chorou e suplicou. Chorou e suplicou para quê? Ele falou, me libera que eu vou te encontrar em Beit El, lá eu vou falar, ou seja, lá eu vou concordar, quando Hashem falar eu vou aceitar. Mas Yaakov falou, não, eu quero que você concorde agora. E forçadamente ele concordou, por isso vai vai e chama, abençoou ele lá. Não esperou para depois, ele estava suplicando para esperar, não, lá depois eu vou falar, não, aqui, agora, dá para resolver agora, a gente resolve agora, a gente não deixa para depois. Você disputou com anjos e com pessoas aí, sabe, Lavana, e você ganhou deles. Yaakov perguntou, então me diga agora qual é o teu nome. E aí o anjo falou, por que você vai perguntar o meu nome? Não tem sentido perguntar o nome do anjo, e abençoa ele lá. Nós não temos um nome fixo, o anjo respondeu. O nome muda de acordo com a missão que nós somos ordenadas. E no final ele abençoou ele lá, antes mesmo de ser liberado, ele já aceitou que as brachot de Yaakov realmente pertencem a Yaakov.